pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos início ao estudo da tabela periódica. Vamos ver nessa primeira aula como é a organização dos elementos na tabela, como eles se distribuem ali. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Quando falamos de tabela periódica, já vem à nossa cabeça a organização dos elementos químicos de um modo bem criterioso. E realmente é isso que a tabela periódica é. Esse modelo de tabela periódica, esse esboço que a gente está acostumado a ver, é um esboço que já se perpetua há mais de um século. Então, Dmitri Mendeleev, que foi o cara que desenvolveu essa tabela periódica, antes dele, várias outras propostas já tinham sido levantadas. Então a gente já teve uma certa organização dos elementos antes dessa disposição que a gente conhece. Porém, essa disposição, que já se perpetua há tantos anos, é uma disposição dos elementos seguindo critérios muito minuciosos. E só de você saber a posição de um elemento na tabela, muitas informações você já tem desse elemento. Muito você sabe sobre as características, as propriedades daqueles elementos. Então é uma tabela periódica muito bem organizada, de um modo, como eu disse, muito minucioso. E é o que eu quero mostrar para vocês nessa primeira aula. Como que essa tabela foi desenvolvida, quais são os critérios de classificação, de divisão da tabela periódica, muita coisa a gente tem para falar hoje. Vamos para a tela aí? Quando pensamos em tabela periódica e analisamos o modelo que a gente conhece hoje como tabela periódica, não tem como a gente não falar de cara em como que ela foi dividida, tanto em linhas horizontais quanto linhas verticais, não é mesmo? A união, o encontro das linhas horizontais e verticais é onde a gente coloca os elementos químicos, onde eles estão colocados. Então, nossa tabela periódica, inicialmente, ela vai ser dividida em linhas horizontais e linhas verticais. As linhas horizontais da tabela periódica a gente chama de períodos. Então, quando você ouve falar que a tabela periódica tem 7 períodos, significa que a tabela periódica tem 7 linhas horizontais. Tudo bem? As linhas horizontais para a gente são chamadas de períodos. São 7 linhas horizontais. Quando a gente fala em linhas verticais, que aí é uma quantidade maior, se a gente for contar as colunas das linhas verticais, quando eu digo as colunas da tabela periódica, a gente tem 18 colunas. Essas colunas hoje a gente chama de grupos. Antigamente, a denominação era de famílias. Eu vou colocar aqui uma denominação mais antiga, embora hoje o mais adequado seja falar em grupos. Mas seja grupos ou famílias, são as linhas verticais. O que as linhas horizontais e as linhas verticais representam para a gente numa tabela periódica? Cada linha horizontal, cada período vai representar as camadas eletrônicas que existem no átomo. A gente não sabe que os átomos eles apresentam até 7 camadas eletrônicas, embora exista a 8ª, 9ª, 10ª, infinitas camadas, para os átomos que nós conhecemos não passa de 7 camadas. Cada linha horizontal vai representar isso. Então, um período para a gente, ele vai indicar, ou os períodos indicam, a quantidade de camadas eletrônicas que um átomo apresenta. Portanto, um átomo está localizado no segundo período, ele tem 2 camadas eletrônicas, a K e a L. Um átomo que está localizado no 7º período tem 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q, e assim por diante. Já elementos que estão localizados nas mesmas linhas verticais, ou seja, nos mesmos grupos ou famílias, são elementos que indicam propriedades químicas semelhantes. Elementos que estão na mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Beleza? O que seriam propriedades químicas semelhantes? Propriedades químicas estão relacionadas com os tipos de reações químicas que fazem, as ligações químicas que eles realizam,
Tudo que está voltado à parte química daquele átomo são propriedades químicas. Não se confundam com propriedades físicas, que a gente já viu na nossa primeira playlist. Ponto de fusão, ebulição, densidade são propriedades físicas. Propriedades químicas estão relacionadas com reações e com ligações químicas. Então, nossa tabela já é dividida em períodos e em famílias. Vamos olhar lá na tabela periódica como que isso é representado. Então, eu vou mostrar para vocês um esboço de uma tabela, a gente vai montando ela aos poucos. Bora lá! Então vejam, aqui temos um esboço da tabela periódica, tá certo? A representação dela. E aqui a gente vai montar, de um modo bem simples, os períodos e as famílias. Tudo bem? A gente já sabe, então, que existem 7 períodos na tabela periódica, portanto, 7 linhas horizontais. Eu vou traçar essas linhas horizontais aqui, tá certo? E a gente vai analisando o que elas significam. Então, eu tenho aqui uma primeira linha horizontal que começa aqui e vai terminar lá no finalzinho da tabela. Vejam. É um período muito curto, porque tem um grande espaço vazio aqui no meio e só 2 espaços para colocar elementos. O primeiro período, a primeira linha horizontal, é o período mais curto que a gente tem, tudo bem? Então, a gente tem um segundo período, que ele também não é cheio, ele começa aqui, tem todo esse espaço vazio e vai terminar aqui na parte direita na tabela. A gente tem a segunda linha horizontal, segundo período. Temos também o nosso terceiro período, que se a gente for analisar, também tem um espaço vazio aí no meio. Vejam, um espação vazio, ele vai terminar somente na parte direita da tabela. Então, temos aí as 3 primeiras linhas horizontais da nossa tabela. Lembrando que são 4 períodos. Então, são 7 períodos. Então, tenho mais 4 períodos para colocar. Vamos colocar um quarto período aqui. Vamos lá. Agora a gente já começa a perceber que o período é cheio, né? Não tem espaço vazio. Vamos colocar o nosso quinto período. Então, temos aqui um quinto período. E vamos colocar o sexto e o sétimo período. Beleza? Então, aqui já temos os 7 períodos da tabela periódica, as 7 linhas horizontais. Por enquanto, esqueçam essa parte de baixo aqui da tabela, que já eu explico o que significa. Mas a gente já tem as 7 primeiras linhas horizontais, os 7 períodos. Eu poderia dizer, então, que esse aqui é o primeiro período, beleza? Esse é o segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. São as 7 linhas horizontais da nossa tabela periódica. Porém, também, agora a gente tem as linhas verticais, as colunas que vão encontrar as linhas horizontais e onde a gente vai colocar cada elemento químico. Então, vamos começar a analisar as linhas agora verticais. A primeira linha vertical que a gente tem, vamos pegar aqui. Deixa eu fazer bem bonitinho para vocês. E aí, montando ela aos poucos, vocês montando aí no caderno de vocês, com certeza vocês vão compreender melhor como que é a organização da tabela. Então, temos aqui uma primeira linha vertical, uma primeira coluna. Temos a nossa segunda coluna, que está aqui. Beleza? Bom, essas 2 primeiras colunas, deixa eu só trazer para cá. Tá aqui. Essas nossas 2 primeiras colunas representam o quê? As 2 primeiras famílias, os 2 primeiros grupos da tabela, concordam? Esses grupos, eles apresentam, então, propriedades químicas semelhantes. Mas o que será que cada átomo apresenta para ter propriedades químicas semelhantes? Lembra que a gente aprendeu a distribuir os elétrons e a gente distribui seguindo o diagrama de Linus-Pauling e a gente tem o subnível mais energético, que é onde para a distribuição eletrônica? O subnível mais energético, ele é representado aqui. Por quê? Todos os elementos que estão localizados aqui na primeira coluna, quando você faz distribuição eletrônica, termina em S1. Então, todos esses primeiros elementos da primeira coluna, se você fizer distribuição, vai terminar em S1. Isso faz com que eles tenham propriedades químicas semelhantes. Todos os elementos que estão na segunda coluna terminam em S2. Portanto, como o subnível S cabe no máximo 2 elétrons, todos que terminam em S na distribuição eletrônica estão localizados nessas 2 primeiras colunas. Por isso que a gente pode dizer que esse bloco das 2 primeiras colunas é o bloco S da tabela.
É o bloco de elementos que, quando faz distribuição eletrônica, terminam em S. Tudo bem? Aqui no miolo da tabela, nessa parte do meio, a gente tem 10 colunas. A gente vai ter que desenhar 10 colunas aqui no meio. Vamos lá, então? E aí eu já explico por que 10 colunas. Então, aqui uma coluna. Fazendo aí, vamos ver se vai ficar bonitinho. Segunda coluna. Difícil trabalhar aqui, hein? Ó, vamos lá. Terceira coluna. Umas vão ficar maior, outras mais gordinhas, mas é só para a gente dividindo certinho. 4 colunas. Essa é a nossa quinta coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Vai acompanhando aí. Temos que fazer 10. Então, aqui a gente tem a sexta coluna. A sétima coluna. A nossa. Vamos aumentar um pouquinho, senão vai ficar muito grande a última. A oitava coluna. A nossa nona coluna e, por fim, a nossa 10ª coluna. Por que 10 colunas, 10 linhas verticais aqui no meio, 10 grupos? Porque aqui no meio estão os elementos que terminam em D. Estão lembrados que os elementos eles podem terminar em S, P, D ou F? Se terminam em D, pode terminar tanto de D1, vamos colocar aqui, até D10. Porque no D cabe no máximo 10 elétrons. Então, aqui estão os elementos que terminam a sua distribuição eletrônica em D. D8, D9 e D10. Por isso que o miolo da tabela periódica a gente pode chamar de bloco D da tabela. O que é o bloco D? É o bloco de elementos que, quando você faz a distribuição eletrônica, termina em D. Beleza? Volta na aula de distribuição, caso não tenham assistido. E aqui nessa parte final da tabela, a gente tem mais 6 colunas. Já vai pensando aí o porquê de 6 colunas. Será que são os elementos que terminam em qual subnível? Qual subnível que cabe no máximo 6 elétrons? Pensa aí. Então, a gente já tem 3 colunas. Nossa quarta coluna. A quinta e a última que ficou lá, que é a nossa sexta coluna, concordam? Então, a gente tem as 6 colunas aqui, que são os elementos que terminam em P. Por isso, eu tenho os que terminam em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Com uma exceção aqui, que eu vou explicar já já e vou até trocá-la de cor aqui. Certo? Essa aqui eu vou inverter para um azulzinho e já já eu explico o motivo. Então, aqui estão os elementos que terminam em P na tabela periódica. A gente tem os elementos do bloco P. Aí você me pergunta, ué, professor, então está faltando somente os que terminam em F. Onde estão localizados os elementos que terminam em F? Os elementos que terminam em F ficam deslocados da tabela periódica lá embaixo, já já eu explico o motivo, que são os elementos do bloco F. Beleza? Então vejam, a gente tem uma tabela periódica dividida em períodos e em grupos. Os períodos vão indicar o número de camadas eletrônicas que um átomo tem. Já os grupos vão representar o subnível mais energético de cada átomo, se termina em S1, em P1, em D1, F1 ou assim por diante. Beleza? Bom, cada coluna tem uma forma da gente dar nome. Afinal, eu tenho os períodos, primeiro até o 7º período, eu tenho também as colunas, que são as famílias ou os grupos. Para as famílias e os grupos, a gente tem uma nomenclatura específica para chamar. Então, como que a gente faz? Deixa eu deslocar um pouquinho a tabela periódica. Deixa eu pegar ela aqui, ver se eu consigo trazer ela inteira para a direita. Vamos conseguir. Aê. E vou abrir esse espaço aqui ao lado para explicar para vocês a nomenclatura dos blocos, tá bem? Desculpa, das famílias. Então, vamos lá. Todos os elementos que estão localizados no bloco S da tabela periódica e no bloco P, então os elementos do bloco S e do bloco P, a gente chama de elementos representativos. Então, sempre que você ouvir falar de um elemento representativo,
Saiba que são os elementos que estão localizados ou no bloco S ou no bloco P. Portanto, os elementos que quando você faz distribuição eletrônica terminam em S ou P. Os elementos que estão localizados no bloco D, ou seja, no miolo da tabela, a gente chama de elementos de transição ou metais de transição. Tudo bem? Então, aqui a gente tem os elementos de transição. Os elementos que estão deslocados da tabela, lá embaixo, no que a gente chama de bloco F, a gente chama de elementos de transição, interna. Ok? Bom, sabendo então que existem os elementos representativos, os de transição, tanto os de transição normal quanto de transição interna, a gente divide a tabela periódica em famílias A e famílias B. Como assim? Os elementos que estão no bloco S e no bloco P, a gente chama de famílias A da tabela periódica. Então, eu não chamo de família 1, família 2, eu chamo de família 1A, família 2A, família 3A, família 4A e assim por diante. Os elementos que estão localizados nos blocos D e F, então vamos trocar aqui a cor. Os elementos que estão localizados no bloco D e no bloco F, a gente chama de famílias B da tabela periódica. Vamos olhar para a tabela periódica e entender um pouquinho melhor isso. Então, vamos analisar a primeira família que a gente tem aqui no bloco S, os que terminam em S1. Se é bloco S, é família A. Portanto, a gente fala que essa família é a família 1A. A primeira família da tabela é a família 1A. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar melhor representação para vocês. Então, aqui eu tenho a família 1A. Beleza? Essa próxima família, então, a gente chama de família 2A, que é a segunda família do bloco S, tudo bem? Então, aqui a gente tem a família 2A. Qual seria a família 3A? Não pode ser essa aqui do meio, porque do meio é bloco D e bloco F. Bloco D e bloco F, família B. Então, a família 3A, ela vem só aqui na frente, porque o bloco S e o bloco P são as famílias A. E aí eu tenho a sequência, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A e família 8A. Portanto, a gente tem 8 famílias A na tabela periódica, 1A até a 8A. E começa, então, lá no bloco S e vai terminar no bloco P. Já esse miolo da tabela, onde está o bloco D, nada mais é do que os elementos que estão localizados nas famílias B. Então, a gente tem família 1B, 2B, 3B, 4B e assim por diante. Só que tem um detalhezinho aqui que atrapalha muito, eu quero mostrar para vocês, que a gente não começa a contar a família 1B do D1. A família 1B para a gente é a penúltima família do bloco D. Já já eu explico o porquê. Então, aqui a gente tem a família 1B, depois a gente tem a família 2B, beleza? E aí a gente volta. Família 3B, família 4B, família 5B, família 6B, família 7B. Estou indo na sequência. Se a gente fosse continuar, ficaria o quê? Família 8B, família 9B e família 10B, concordam? Mas a gente não tem isso. Não existe família 9B e família 10B. Justamente porque todos os elementos que estão nessas três famílias que faltam para a gente completar a tabela, eles têm propriedades químicas semelhantes. Eles deveriam ficar todos na mesma coluna, mas para não ficar de uma forma desregular a coluna, ele foi deslocado para 3 colunas. Então, essas 3 outras colunas, todas representam família 8B. Então, quando você está falando de famílias, vamos anotar aqui. A gente tem família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E as famílias B, que tem que tomar muito cuidado, começa na penúltima, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E depois eu tenho 8B, 8B e 8B. Agora, se você prefere não utilizar a terminologia família e usar a terminologia grupos, basta você contar um a um os grupos na sequência. Como assim? A gente tem aqui, ó, deixa eu trocar de cor. A primeira coluna a gente fala que é o grupo 1. Nem usa 1A, 2A, não fala.
A coluna 2A, a gente fala que é o grupo 2, e vai na sequência, sem diferir. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não tem diferença. 8, 9 e 10. A gente está contando só as colunas. Coluna 11, coluna 12, são 18 colunas, estão vendo? 14, 15, 16, 17, 18. Então, se você prefere falar em grupos, você vai falar de 1 a 18. Se você prefere falar famílias, você vai falar família 1A, 2A, 3A, até a 8A, ou família 1B, 2B, 3B, até a 8B. Vejam quanta organização é a tabela periódica, não é? Já vimos que a tabela é dividida em períodos e em grupos ou famílias. Os períodos são as linhas horizontais, que são apenas 7. E a gente chama de primeiro, segundo, terceiro até o 7º período. O problema são as linhas verticais, não é? Porque se você prefere usar a denominação famílias, que está em desuso, a gente fala família 1A até 8A, família 1B até 8B, tomando muito cuidado com o miolo da tabela periódica, ali no bloco D, que não é numa ordem sequencial, 1B até 8B, ela começa na penúltima. Agora, se você prefere trabalhar com a nomenclatura grupos, é só você contar as colunas. Eu tenho 18 colunas, portanto eu tenho 18 grupos, sem diferir se é A, se é B. Não, são somente colunas. Inclusive as 3 colunas que são representativas da família 8B, a gente conta como colunas diferentes, como grupos diferentes. Mas a tabela periódica não é somente uma organização em linhas horizontais, linhas verticais e em blocos. Tem muita coisa a mais ainda que Mendeleev conseguiu introduzir na tabela periódica e deixá-la tão fascinante como a gente tem visto. Então vamos continuar aí na tela, vamos lá. Retomando aqui, além de toda essa maravilhosa organização que a gente tem aqui, a gente também tem uma organização dos elementos seguindo o critério do seu número atômico. Mendeleev ainda teve o cuidado de colocar elemento por elemento com números atômicos consecutivos. Como assim? Vamos lá, no primeiro quadradinho que a gente tem na tabela periódica, lá em cima na família 1A. O primeiro elemento que a gente tem na tabela periódica é o hidrogênio. Por que o hidrogênio está bem nessa posição? Porque o seu número atômico é 1. Ele tem 1 próton no núcleo. Se você continua andando no período, o próximo quadradinho lá na frente é o hélio. O hélio tem número atômico 2. Por isso que ele vem na sequência. E assim vai sequencialmente. Se você pegar o próximo elemento, é o lítio, seu número atômico é 3. Se você pegar o próximo elemento, é o berílio, o número atômico é 4. E assim na sequência. O próximo é o boro, cujo número atômico é 5. Depois vem o carbono, que o número atômico é 6. Depois o nitrogênio, o número atômico é 7. Oxigênio 8. Flúor 9. O neônio é 10, e aí você pula para a próxima linha, vem o sódio, que o número atômico é 11, e assim sequencialmente. Então vejam que interessante. Os números atômicos dos elementos químicos, eles são consecutivos de átomo a átomo à medida que você vai andando pelos períodos. Então essa organização também teve um cuidado para tomar. Vejam uma coisa interessante. Vejam que o hélio, lá em cima, na família 8A, o primeiro elemento, ele tem número atômico 2. Não tem como ele terminar em T6, ele tem só 2 elétrons no total. Por que ele não está localizado no grupo S2, na família 2A? Porque ele tem propriedades químicas semelhantes a todos os outros que estão na mesma coluna dele. Então, embora ele estivesse com 2 elétrons só e deveria estar localizado lá na família 2A, ele é deslocado para a última família da tabela porque ele tem características químicas semelhantes aos elementos que estão abaixo dele. Tá bem? Uma exceção. Se a gente continuasse andando pela tabela, a gente ia vendo aí que os números atômicos são consecutivos mesmo. Eu vou aqui embaixo, na família 1A, no 6º período. No 6º período, na família 1A, aqui a gente tem o elemento 55. Então, se você fosse contando, você ia chegar no 55, que é o césio. Portanto, na frente dele viria quem? O número 56, que é o bário, concordam? Na frente dele viria quem? Alguém de número atômico 57. Mas você não encontra. Podem olhar numa tabela periódica, se vocês estão acompanhando com a tabela periódica de vocês, vejam que aqui existe um espaço vazio, tá certo? E aí, o próximo elemento ele já pula para o 72. Vejam que o próximo elemento é o 72, que é o hafnio. Como assim pulou do 56 para o 72? Então aí a gente vem para o bloco F da tabela. Lembra dos elementos que estão deslocados aqui embaixo da tabela? Deixa eu mostrar para vocês o que representam esses elementos. Então deixa eu fazer uma linhazinha aqui. Aqui a gente tem
o tal do bloco F da tabela. Se você for analisar aí, você tem 15 elementos colocados aí. Por que 15 elementos em cada linha? Porque tem o de número atômico 57, 58, 59, 60, 61, vai contando até chegar no 71. Então, dessa parte da tabela periódica aqui, foram deslocados os elementos aqui para baixo. Por quê? Porque todos esses elementos, do 57 ao 71, têm propriedades químicas semelhantes. Então, eles deveriam estar todos embaixo, um do outro, no grupo 3B. Só que aí ficaria uma tabela muito disforme. Então, ele deslocou 57 ao 71 para baixo. Chegou no 71, volta lá para a tabela e continua 72, 73, 74, 75 e assim por diante. Quando você chega aqui na última linha horizontal, na primeira coluna, a gente tem aqui embaixo o frâncio, cujo número atômico é 87, símbolo FR. Depois vem o rádio, que tem número atômico 88. Era de se esperar novamente que viesse 89 na sequência, mas de novo tem um espaço vazio aqui, vamos anotar. Tem um outro espaço vazio e eles foram deslocados para a linha de baixo. E aí vai desde o número atômico 89, 90, 91 na sequência, até chegar no número atômico 103. Porque o 104 já vem aqui. Então, esses elementos que foram deslocados, todos saem do mesmo grupo, do grupo 3B. Todos saem da família 3B ou grupo 3 da tabela periódica. Eles foram deslocados só para deixar a tabela periódica um pouco mais uniforme, com um formato mais fácil da gente trabalhar, tá certo? Esse bloco F, a primeira linha do bloco F, nada mais é do que uma parte do sexto período, não é? Então, essa parte aqui é uma parte, vamos colocar aqui, ela foi deslocada, mas faz parte do sexto período. E essa linha de baixo faz parte do sétimo período, mas foi deslocado da tabela periódica. Beleza? A primeira linha do bloco F, a gente pode chamar de série dos lantanídeos. Então, essa primeira linha a gente chama de série, vamos colocar aqui, dos lantanídeos. O que é uma série dos lantanídeos? São os 15 elementos que estão localizados aqui na primeira linha do bloco F, porque o primeiro elemento dessa série é o lantânio. Então, a gente chama de série dos lantanídeos. Da mesma forma que a gente tem a série de baixo, que a gente chama de série dos actinídeos. Porque o primeiro elemento dessa série é o actínio. Beleza? Então, aqui temos a organização da tabela periódica. Ufa! Vejam quanta organização é a tabela periódica, não é mesmo? Imagina quão cabeçudo esse cara era para conseguir desenvolver uma tabela periódica tão criteriosa, tão minuciosa, com tanta informação, só por a gente saber a posição do elemento ali na tabela periódica. Então aqui a gente vai encerrando a nossa primeira aula de tabela periódica. Na próxima aula vamos aprender a localizar um elemento na tabela periódica pela sua distribuição eletrônica. Então se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá um curtir aí no vídeo e eu te espero na próxima aula. Até lá!